A paz do Senhor, ainda de pé como estamos, aleluia. Eu acredito na restituição. Eu acredito que o Senhor dará de volta tudo aquilo que foi perdido. Aleluia. Deus abençoe cantor Kleber pela escolha das músicas. Deus abençoe os adoradores. Glória a Deus. Acrescenta o meu retorno aqui, varão. Eu já preciso um pouco mais de voz. Eles ainda estão todos jovens. Eu já estou mais meio-dia para tarde. Glória a Deus. Queridos, estamos abrindo mais uma campanha nesta quinta de avivamento. Este tema vai arder nos nossos corações durante 7 quinta-feiras, recuperando o que perdeu, em todos os sentidos. Nós temos um Deus poderoso, que pode fazer além do que pensamos, muito mais do que estamos pedindo. E a Bíblia diz ainda que segundo o poder que está operando em nós, você não sente, mas há um poder operando na sua vida aí agora. Glória a Deus. Quando abrir essa campanha, Deus me deu um versículo e eu quero compartilhar com os irmãos o versículo no livro de Jeremias, capítulo 2, verso de número 16. Jeremias 2,16, põe na tela isto, obrigado. Vou pedir ao nosso irmão Wesley que pregue comigo, porque temos muitos textos que eu precisarei estar percorrendo, todos eles baseados dentro do mesmo capítulo, do mesmo livro, mas vamos estar na palavra. Jeremias 2,16 diz: até os filhos de Nofa e o de Táfnis te quebraram o alto da cabeça. Vamos ler mais uma vez, vamos lá. Até os filhos de Nofa e de Táfnis te quebraram o alto da cabeça. Podeis assentar, queridos. É isso aí. A tradução colocada, ela diz: até os filhos de Táfnis e os filhos de Nofa te quebraram o alto da tua cabeça. Há uma outra tradução que diz: te rasparam o alto da cabeça. Mas uma outra tradução, a mais correta dentro do que o tradutor fez: te quebraram a coroa da tua cabeça. A palavra, a expressão mais correta para o texto colocado é: te quebraram a coroa da tua cabeça. Quem você buscou ajuda, quem você buscou apoio, em quem você se escorou, em quem você confiou, te trouxe um prejuízo muito grande, porque quebraram a coroa da tua cabeça. Vocês estavam, ali diz, rasparam a cabeça. Uma outra tradução que ainda diz, te quebraram a coroa, mas não há problema. Os irmãos já entenderam o sentido do texto. Te quebraram o alto da tua cabeça, quebraram, rasparam a sua cabeça, tiraram a sua glória, tiraram o seu poderio, tiraram a sua autoridade, tiraram o que você tinha de melhor, tiraram a sua referência, tiraram a sua postura, tiraram a sua beleza, tiraram o seu destaque. Aonde você foi procurar ajuda, aonde você foi procurar socorro, aonde você procurou um abrigo, não te ofereceram abrigo, mas te ofereceram algo, te deram algo que você não podia ter, que é a cabeça quebrada, a coroa quebrada. Irmão, é sobre isto que nós estaremos falando aqui nesta noite, nesses minutos que nós temos. Todo mundo conhece o que está sendo em apreço Jeremias, o profeta Jeremias, chamado na sua infância, na sua juventude, na sua tenridade, filho de sacerdote, criado nas regiões de Anatote, um sonho de ser sacerdote, preparado para ser sacerdote, porque filho de sacerdote, ele já era desde a sua infância preparado para ser sacerdote, instruído dentro do propósito de servir ao Senhor como sacerdote. Mas o Senhor olha para Jeremias e diz: eu preciso de você para algo além. Eu preciso de você para algo muito maior. E antes de você nascer, eu já tinha te separado, não para ser sacerdote, substituir o seu pai, mas eu havia chamado você antes de você nascer, para você ser meu profeta. E Senhor, mas eu não sou nem falar, eu estava preparando ainda, eu estou apenas estudando para o exercício, eu não sei nem falar. E o Senhor disse: não digas eu não sei falar, porque tudo que eu te mandar você falará, tudo que eu colocar na
tua boca você vai falar. E a Bíblia diz, Jeremias vai dizer assim, olha, e enquanto eu estava nesse diálogo, a mão do Senhor tocou a minha boca. Deus colocou, é como se Deus estivesse dizendo, a palavra ela não está vindo do teu coração, mas eu estou colocando palavra na tua boca agora. O Senhor, todo o capítulo 1, ele vai tratar acerca do chamado de Jeremias, ele vai tratar acerca desta mudança de propósito, saindo do propósito do homem para o propósito de Deus. Irmão, melhor é estar dentro da vontade de Deus. Você pode glorificar ao Senhor. Melhor do que fazer o que você quer é fazer o que Deus quer que você faça. Bem mais sucedidos seremos se em vez de fazer o que queremos, fazermos aquilo que agrada e que é da vontade do Senhor. Jeremias queria ser profeta. O pai de Jeremias queria que ele fosse profeta, sacerdote, melhor dizendo. Euquias prepara o filho para ser sacerdote. Ele é instruído para ser sacerdote. Ele alcança o seu entendimento querendo ser sacerdote, mas melhor do que ser sacerdote é ser aquele que vai andar pela vontade de Deus, pelo chamado de Deus. Muitos sacerdotes haviam, mas um profeta para carregar a palavra de Deus estava faltando. Muitos sacerdotes estavam ministrando, mas Deus precisava de um profeta que, ainda que lhe custasse liberdade, saúde e vida, ele ainda teria coragem para falar a palavra de Deus. Este é o capítulo de número 1. Já no capítulo de número 2, ele já vai receber a palavra do Senhor. Quanto tempo? Não sei. Só sei que ele vai profetizar durante o período de 3 reis em Judá. Ele vai profetizar durante um período longo. E ele vai começar com uma palavra, irmãos, que é Deus trazendo ao seu povo aquilo que eles perderam. E sabe por que Deus está tendo esse diálogo no capítulo 2, que nós vamos acompanhar agora verso por verso? Porque eles não perceberam o que estavam perdendo. Eles não se deram conta. Esta geração do Jeremias, essa geração de Euquias, essa geração de judeus, eles não perceberam que ao longo da sua história eles foram perdendo. Pastor, o que é que eles perderam? Dinheiro? Não. A nação estava bem, o reino estava bem, houve um período de prosperidade desde o de Josias até Ezequias, aonde Jeremias está profetizando, a coisa está boa. Não há financeiramente, não está ruim. Eles estão perdendo dinheiro? Não. Eles estão perdendo estabilidade? Não. O que é que eles estão perdendo? Eles estão perdendo o que eles têm de melhor, que é o próprio Deus. Irmão, não adianta. Não é a bênção maior do que o abençoador. Não é a bênção mais importante do que o abençoador. Não adianta eu ganhar a bênção e perder o abençoador. Não adianta eu ganhar o milagre, mas perder o Deus que faz o milagre. Não adianta eu ganhar a riqueza, mas perder o Deus que me abriu a porta para ter a riqueza. O Senhor está olhando e dizendo: eu abençoei para vocês me terem mais, eu abençoei para vocês me amarem mais, eu abençoei para vocês me buscarem mais, eu abençoei para vocês viverem mais comigo, mas está acontecendo o contrário. Vem comigo no capítulo 2, verso 1. Palavra do Senhor que veio a mim, a Jeremias. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Diga a esse povo. Segura no verso aí. Eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Completa o versículo. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Segura aí, não muda não. O Senhor está olhando e dizendo: eu me lembro do teu amor.
Eu me lembro que antes de você não ter nada, vocês não tinham terra, vocês não tinham possessões, vocês não tinham nem nome, vocês não eram nação, vocês eram só o meu povo, vocês só tinham a mim e me amavam quando só tinham a mim. E o Senhor disse: eu me lembro do teu amor, eu me lembro da tua fidelidade, eu me lembro que quando vocês não tinham nada, andavam pelo deserto numa terra seca, uma terra que não produz nada, mesmo assim como uma noiva se alegra e ama o seu noivo, vocês me amavam e me seguiam, ainda que fosse em um deserto, ainda que era por uma terra não semeada. Deus está dizendo: eu me lembro quando vocês amavam pelo que eu era e não pelo que eu fazia. Eu me lembro que vocês me amavam pelo que eu era e não pelo que eu podia dar. Antes de mudar o versículo, vocês estão comigo nesse culto, irmão? Quantos ainda amam o Senhor? Aleluia, não pelo que Ele te dá, mas pelo que Ele é na sua vida. O Senhor está cobrando Israel. O Senhor está olhando para Israel e está dizendo: eu me lembro. Irmão, você pode até se esquecer, mas Deus se lembra de quando você era novo convertido. Deus se lembra das suas orações e da sua adoração tão sincera. Quando você não se preocupava com as notas musicais, quando você não preocupava com os aplausos, quando você não se preocupava com os elogios, quando você não se preocupava com as oportunidades, quando você só queria adorar, quando você só queria entregar o teu melhor. Talvez você se esqueceu, mas Deus ainda se lembra quando você caminhava pelas terras empoeiradas, seu sapato empoeirando, seus chinelos empoeirando, e você caminhava para ir para as vigílias, não porque na vigília ia ter uma oferta, mas porque na vigília ia ter um encontro com Deus. Deus ainda se lembra, pastores, quantas vezes fomos para os ar livres, não porque havia uma câmera filmando, ou fariam cortes para nós jogarmos na internet, não, porque amávamos estar no culto, amávamos estar na igreja, amávamos ir. Não tinha multidão, não tinha aplauso, não tinha holofote, só tinha Deus. Era suficiente para nós. Irmão, você não está entendendo não? Deus está dizendo: eu me lembro quando você me buscava nos lugares mais áridos, mais pobres, mais simples, mas mesmo assim eu me lembro quando você entregava o teu melhor lá naquele lugar. Já vou chegar em Toff, já vou chegar em Tiffany's, fica tranquilo. O Senhor está dizendo: eu me lembro disso. Você consegue se lembrar de algum período desse? Houve um período desse na sua vida? Houve um período desse? Você já foi para algum culto de caminhão pau de arara, carroceria de caminhão? Ixi, ninguém foi, irmão, só eu. Ninguém foi para o culto de carroceria de caminhão? Você nunca teve que empurrar caminhão atolado para poder chegar na igreja? Você nunca teve que tirar sapato, dobrar o terno, isso porque ainda ia pregar de noite, tirar o sapato, dobrar o terno e empurrar caminhão, irmão. Empurrar porque estava atolado na lama. E às vezes o camarada infeliz ainda dava uma acelerada ainda e te chapiscava de lama. Irmão, você nunca teve carregando uma caixa de som para ir dirigir culto num bairro pobre onde não tinha nenhuma igreja, num dia que tinha chovido o dia todo, e você vai na sua bicicleta carregando uma caixona de som, o outro irmão vai carregando a bolsa com as Bíblias, e o ônibus te dá um banho de lama quando passa numa poça e você fica encharcado de barro vermelho. Aqueles barros não é qualquer barro não, é um barro vermelho que impregna na sua roupa, e você chega na bicicleta no culto e alguém diz assim: ô irmão, eu entendo, você vai embora, pode ir para casa. Você diz: eu não vim para vir embora, eu vim foi para ficar, com lama ou sem lama. Irmão, Deus está dizendo: eu me lembro quando você fazia isto, eu me lembro quando você passava horas ensaiando, eu me lembro quando você colocava um CDzinho, eu me lembro quando você colocava fita e voltava, e às vezes a infeliz até quebrava e você ficava dando nó nela para poder ensaiar com o seu playbackzinho para me adorar. Eu me lembro disto. Eu me lembro disto.
E o Senhor está dizendo, e eu sei que você fazia isto porque você me amava. Olha o verso 3. O meu povo era santo para mim. Irmão, olhe para cá, olhe para cima. Levante a cabeça, santo. Meu povo era santo para a igreja, para os sacerdotes verem, porque o pastor estava vendo, porque alguém ia colocar uma fotinha na rede social, então eu tinha que mostrar que eu estava santo, porque alguém ia postar uma fotinha minha com uma Bíblia na mão, então eu tinha que... Não, o Senhor está dizendo, eu me lembro quando você não preocupava se a mídia ia destacar você numa foto. Eu me lembro quando você só me adorava, quando você era santo, não porque alguém te cobraria santidade, não porque alguém te pediria santidade, não porque alguém iria vigiar a sua vida. Eu me lembro que você era santo para mim, diz o Senhor. Irmão, deixa eu perguntar, ainda tem santo para Deus aqui ainda, irmão? Ainda tem gente que se santifica para Ele? Ainda tem crente que jejua para Ele, que ora para Ele, que busca Ele? Ai, meu Deus, o Senhor está dizendo, eu me lembro disto. Eu me lembro disso. Você não lembra, mas Ele está dizendo, eu me lembro disso. Eu me lembro quando você tinha toda a oportunidade de pecar, mas você não pecava. Quando você tinha toda a oportunidade para pintar e bordar, mas você era santo para mim. Eu me lembro disso. Eu me lembro até quando você era dizimista. Espera aí, pastor, senhor... Não, eu estou no texto. Eu estou no texto. Estou pregando uma mensagem textual. É texto, está escrito ali. Eu me lembro dos frutos da sua colheita. Vem comigo. Todos os que o devoravam eram considerados culpados, e a desgraça alcançava eles. O que o Senhor quis dizer? Eu me lembro que quando você me servia com dízimos, e quem não era dizimista, ele era reprovado. O Senhor está dizendo, eu me lembro disso, que você me servia com as tuas primícias. Irmão, Deus não esquece até dos seus dízimos. Deus não se esquece até das suas ofertas. Deus está dizendo, eu me lembro que quando você fazia isto, você não fazia por troca. Eu me lembro que você dizimava e ofertava e não ficava esperando eu te dar 100 vezes mais, 200 vezes mais. Eu me lembro quando você fazia isto por me amar. Por me amar. Mas o Senhor agora vai mudar o tom. Essa conversa está tão bonita até aqui. Tá ou não tá, irmãos? Essa conversa está tão bonita, mas ela vai mudar o tom. Ela vai mudar a direção. Agora vem no verso 4. Ouça a palavra do Senhor ao povo de Jacó, todos os chefes de povo de Israel. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que vocês me deixassem e se afastassem de mim. O Senhor está dizendo, o que vocês... O que aconteceu de errado com vocês? O que aconteceu de errado? Por que vocês deixaram de fazer isto? Por que vocês deixaram de me amar pelo que eu sou? Por que vocês deixaram de me servir? Não por causa da cobrança, mas movidos por me amar. Que falta aconteceu? O Senhor está, irmão, Deus está dizendo, onde eu errei com seus antepassados. É isso que está acontecendo. Onde eu errei com seus antepassados, que eles não ensinaram vocês quem eu sou, a me amar pelo que eu sou, a me amar pelo que eu faço. Aonde eu errei com seus antepassados, mostrem para mim. É Deus dizendo, mostra para mim o que é que eu faltei, aonde eu deixei de trabalhar, aonde eu deixei vocês por algum minuto. Mostrem para mim. Por que vocês me deixaram? Por que vocês se afastaram de mim? Mas é um povo que está indo para reuniões com sacerdotes. É um povo que está lotando o templo. É um povo que está aceitando as santas convocações. Mas a sua presença falta o Espírito.
estão fisicamente nas reuniões, mas o Espírito não está na reunião. Eles se participam dos aglomerados fisicamente, das convocações fisicamente, das reuniões fisicamente, dos cultos fisicamente, mas o Senhor está dizendo: vocês vão para lá fisicamente, mas o seu coração não é mais o mesmo diante de mim, o fervor não é mais o mesmo diante de mim. Vem no verso 6. Seguiram ídolos inúteis, tornando-lhes eles mesmos inúteis. Deus está dizendo: vocês me trocaram por coisas inúteis. Vocês trocaram a oração, trocaram a consagração, trocaram a minha presença por coisas inúteis. Vem no verso 6. Eles não perguntam: onde está o Senhor que nos trouxe da terra do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida, cheia de covas, por terra seca e densas trevas, terra pela qual ninguém havia passado, onde ninguém vive. Irmão, às vezes nós paramos e nós esquecemos que quem nos trouxe até aqui foi o Senhor. Somente um deu glória a Deus. Nós não podemos nos esquecer que quem nos trouxe até aqui foi o Senhor. Pastor, mas o tema é, aleluia, recuperando o que perdeu. O que é, irmão? No final desta mensagem você vai ver, aleluia, que às vezes nós perdemos Deus na nossa jornada, às vezes nós perdemos a presença na nossa jornada. Nós estamos frequentando o culto, mas não tem Deus mais no nosso culto. Nós estamos frequentando o louvor, mas não tem Deus mais no nosso louvor. Nós perdemos durante a jornada. Por quê? Porque trocamos por coisas inúteis, abandonamos por coisas inúteis e vamos perdendo todas as coisas, e esquecemos que Ele nos guiou em situações difíceis, que no meio de deserto Ele passou conosco, que no meio de tempestade Ele nos tomou nas mãos, e Ele ainda continua fazendo isto. Ele ainda continua fazendo isto. Ele ainda continua. Aleluia. Verso 7, verso 8, glória a Deus, pode vindo comigo. Verso 9, os líderes do povo se revelaram: por isso ainda faço denúncia contra vocês, declara, farei denúncia contra os seus descendentes. Pode vindo. Atravessaram o mar até o litoral de Chipre. Vejam, mandem mensageiros a Quedar, reparem de perto, vejam se alguma coisa aconteceu assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? Apesar deles nem serem deuses. Segura aí. Alguma nação já trocou? O Senhor está dizendo: por acaso deixou os filisteus de servirem a Dagom, ainda que a cabeça de Dagom foi cortada diante da arca do Senhor? Não. Consertaram, repararam a cabeça de Dagom e continuaram servindo a Dagom. Os amonitas não deixaram Moloque quando Israel conquistou as terras dos amonitas. Os cananeus não deixaram os seus deuses. Os cananeus não largaram Baal quando Baal foi derrotado diante do povo de Deus. O Senhor está dizendo: as nações continuaram honrando seus ídolos, honrando seus deuses, ainda que eles não fossem deuses. Mas vocês que conhecem o Deus verdadeiro, vocês que conhecem o Deus único, vocês me trocaram. Irmão, será que nós não estamos trocando também? Será que nós não estamos também fazendo a mesma troca? Trocando Deus por outras coisas. Trocando Deus por aquilo que nós queremos. Meu Deus. É a abertura desta campanha. Fica tranquilo, irmão. Não vou arrochar muito, não. Eu não quero entrar nessa campanha com o chicote de Jeová. Eu quero entrar nessa campanha com a porta da graça, dizendo: vem. Vem como você era no primeiro amor. Vem quando você olhava com um olhar apaixonado. Vem quando você amava, independente de liderar, independente de ter cargo, independente de qual. Vem, vem, vem. É a porta da graça dizendo: eu trouxe de volta para vocês aquilo que vocês perderam. Por que, pastor?
que Deus cobra isso deles. Aleluia. Me abandonaram. É esse aí, pode voltar ao 12. Espantem-se diante disso, céus. Deus muda o diálogo agora, irmão. Deus está falando com os céus. Deus está dizendo: todos os anjos do céu, olhem o que esse povo fez. Fiquem espantados, fiquem abismados. Olha o que esse povo fez. O meu povo cometeu 2 crimes. Quantos crimes? 2 crimes. Qual é o primeiro? Me abandonaram a mim. Segura nesse primeiro aí. Abandonaram a mim, fonte de água viva. Esse é o primeiro crime. O Senhor está dizendo: anjos, arcanjo, querubins, serafins, virtudes, potestades, principados, todo o céu, porque isso tudo é classificação de anjo, viu? Todos os céus fiquem espantados. Olha o que os homens fizeram. Deus está falando com o céu. Eles cometeram 2 crimes. O primeiro deles, eles me abandonaram. Eles me abandonaram, irmão. É possível os anjos agora de queixo caído? Como, Senhor? Eu estou dizendo para vocês, eles me abandonaram. Mas abandonaram para quê? Que seguisse o quê, Senhor? Abandonaram o Senhor para fazer o quê? Não existe, é como se os anjos estivessem dizendo: não existe nada melhor que o Senhor. Não existe nada mais glorioso do que o Senhor. Não existe nada mais poderoso. O que é que este povo encontrou de tão bom para eles abandonarem o Senhor? O que é que esse povo encontrou de tão importante que eles abandonaram o Senhor para seguir isto? Segundo crime, trocaram a mim e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, rotas, que não retêm. O primeiro crime, eles abandonaram a mim, fonte de água viva. Eles abandonaram a mim, que tenho tudo o que eles precisam. E o que eles fizeram, Senhor? Eles foram lá e começaram a cavar cisterna. Eles trocaram uma fonte de água viva por algo que eles mesmos cavaram. Eles precisam ver, eles cavaram cisternas que nem água retém. Não quer dizer que não tem água, quer dizer que não retém água. Cisternas, o que fala disso? Eles estão trocando a minha alegria verdadeira, vida verdadeira, poder verdadeiro, graça verdadeira, eterna verdadeira, tudo verdadeiro. Por quê? Por coisas que não se retêm, por coisas que se perdem, por coisas que não se seguram, por coisas que duram momentos. Eu imagino o espanto dos anjos. Agora vem no 14. Acaso Israel, meu povo, é servo? Meu povo nasceu escravo? Por que então se tornaram presa? Os leões rugem e urram contra ele. Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades, deixaram as suas cidades desabitadas. Agora entra onde nós chegamos. Quando eles me trocaram, todo mal, versículo 14 em diante, ele vai dizer o 15, todo mal aconteceu contra eles. Quando eles me trocaram, os inimigos tiveram acesso a eles. E sabe o que eles fizeram? Eles foram se esconder em Mênfis e foram se esconder em Táfnis. Eles saíram da minha presença. Foram lá se esconder em Nof, em Mênfis, que é a mesma palavra, em Táfnis. Eles deixaram a mim, que socorria eles constantemente, para procurar socorro nas 2 melhores cidades do Egito. Por quê, pastor? Porque essas 2 cidades, Nofis ou Mênfis, Mênfis é a maior cidade que existe no Egito nessa época. Mênfis, ela é uma das principais cidades do Antigo Egito. Ela é centro político e religioso. Ritualístico e religioso. Eles deixaram o culto ao Senhor para ir oferecer um culto ritualístico em Nof, em Mênfis. O que eles perderam? Eles perderam a essência da adoração para ficar apenas no ritual da religião.
Eles perderam a essência, a fonte, a essência da adoração, que é o amor, para ficar nos rituais de uma religião lá no Egito. Irmão, o Egito não quer que você largue a igreja. O mundo não quer que você saia da igreja. Eu vou dizer isto: o mundo não quer que você saia da igreja. O mundo quer que você permaneça na igreja sem essência, sem vida, sem amor, sem fervor. Por que, pastor? Como que o senhor prova isso? É simples. O mundo não está fechando portas de igreja. O mundo está entrando nas igrejas. O mundo não está fechando a porta da adoração. O mundo está entrando na adoração. O mundo não está fechando a porta da pregação. O mundo está entrando na pregação. Então eu tenho um mundo na igreja, um povo que está dentro da igreja, mas está mundano. Eu tenho um mundo na adoração, é o povo cantando, mas cantando mundanizado, cantando pelos padrões do mundo. O mundo está sentado num trono dentro da igreja, mas o Senhor está dizendo: o trono ainda é meu, o trono ainda pertence àquele que tem poder. Ai, meu Deus! Primeira coisa que eles perderam: a essência. O que move, irmãos, é o amor. O que move esta igreja é a graça, é o fervor espiritual. Eles vão para Mênfis. Por que em Mênfis? Porque lá tem religião. Lá em Mênfis tem templo. Lá em Mênfis tem culto. Mas é um culto diferente. É um culto que a gente gosta. É um culto onde não tem cobrança. É um culto onde eu posso ficar à vontade. É um culto onde eu posso dividir a minha vida segundo o curso do mundo e segundo a minha fé. Eu tenho todo o direito. Lá em Mênfis, irmãos, criaram as igrejas, essa nova onda de igrejas inclusivas. São igrejas de Mênfis. É religião de Mênfis. São as igrejas inclusivas. É o povo que pode vir e canta-se até uma música mundana em cima do púlpito, não tem problema nenhum. É uma música romântica, pode cantar, não há problema nenhum. A religião de Mênfis. E sabe o que está acontecendo? A religião de Mênfis atrai. Mas uma coisa que a religião de Mênfis faz sem a pessoa perceber: ela vai quebrando a coroa. Ela vai quebrando a coroa. Ela vai quebrando a coroa, irmãos. Deus nos fez reis e sacerdotes. Deus não nos fez para andar em Mênfis. Deus nos fez para reinar com Ele na sua presença. Irmão, Deus não nos fez para sentar no trono em Mênfis. Deus nos fez, aleluia, para reinar em Jerusalém, para estar cheio do seu Espírito Santo. Deus nunca quis o povo em Mênfis. Nofa não é o nosso. A religião lá parece boa, a religião lá parece atrativa. Nada é proibido. É proibido proibir. Tudo é liberado. Tudo, não, aqui se você ama, tudo está ali. É a religião de Mênfis. E essa religião de Mênfis está atraindo, irmãos. E ela está entrando. E sabe o que as igrejas estão fazendo? Estão abrindo a porta para que Mênfis entre dentro da igreja. Porque é mais fácil ser pastor em Mênfis do que ser pastor, aleluia, lá em Filadélfia. É mais fácil ser pastor em Mênfis do que ser pastor em Jerusalém. É mais fácil ser pastor lá, porque pastor lá ele só precisa fechar os olhos e o resto vai acontecer. E o povo está perdendo. Perdendo quem, irmão? Estão perdendo Deus. Deus não está na religião de Mênfis. Mas não é só Mênfis que o Senhor fala. Aleluia. O Senhor fala também de Tífanis, Táfnis ou Tífanis. Aleluia. O que é esta cidade, irmãos? É uma cidade fronteiriça, militar, aonde ela realiza grandes banquetes e grandes festas. As festas em Táfnis, elas são atrativas.
As festas em Táfnis, elas olhavam, elas faziam brilhar os olhos dos judeus. É como se os judeus estivessem dizendo: ah não, já estou enjoado da Páscoa, já estou enjoado da festa dos tabernáculos, estamos enjoados da festa dos pães ázimos. Não, Mênfis tem festa boa, Táfnis tem festa boa. Ah não, lá em Táfnis a coisa lá bomba, lá em Táfnis o movimento, as luzes, a coisa lá é atrativa, e o povo está indo atrás dos banquetes de Táfnis, através das festas de Táfnis, atrás daquilo que Táfnis está oferecendo. Irmão, quem vai para estas festas, ele está esquecendo que a fonte da alegria não está em Táfnis. Eu vou dizer, a fonte da alegria, ela não está no mundo, ela não está nas baladas, ela não está lá fora. A fonte da alegria ainda está na presença de Deus. A fonte ainda é a mesma. O Senhor está dizendo: eles trocaram as minhas festas pelas festas de Táfnis. Quantas pessoas já enjoaram das festas das igrejas, irmãos? Ah, é a mesma coisa. Não, é festa de irmãs, é festa de jovem. A igreja, festa de crente é essa. E eles estão olhando para as festas do Egito, dessas duas cidades que estão abrindo as portas para os judeus e dizendo: venha, venha, venha. Se vocês precisam de religião, venha. Se vocês precisam de festas, venham. E o povo está indo. E a Bíblia está dizendo que o povo foi. Só que depois que o povo foi, sabe o que aconteceu quando chegou lá? Eles quebraram a coroa da cabeça dos judeus. Eles já não eram mais nação real, eles já não eram mais nação de realeza. Era um povinho comum, era um povinho misturado. Irmão, não pense você que o mundo está te atraindo porque te valoriza. O mundo te atrai porque você tem o que não tem lá. Ah, você não entendeu não. Eu vou dizer, o mundo te atrai porque você tem o que não tem lá. E o que é que eu tenho? Você tem a coroa dada pelo Senhor. E enquanto Ele não arrancar esta coroa da tua cabeça, não vai parar. Aleluia. Glória a Deus. Era isso que estava acontecendo. Trocaram o Senhor, a fonte, a religião verdadeira, a adoração verdadeira, por uma religião fraca e vazia. Irmão, a nossa preocupação nos últimos dias é qual o nível da nossa espiritualidade. A nossa preocupação hoje em dia como cristão deve saber qual é o nível da minha espiritualidade. Será que eu não estou, irmãos, lá em Nofa? Será que eu não estou lá em Mênfis, que é a mesma cidade? Será que eu não estou lá? Como assim, pastor? Eu estou vindo para a igreja pelo mesmo motivo que os muçulmanos vão para as suas mesquitas, pelo mesmo motivo que os judeus vão para a sinagoga, pelo mesmo motivo que os católicos vão todo domingo de manhã para a missa. Como, pastor? Só tradição. Não estou no ambiente deles, mas é só tradição. Não há fervor, não há quebrantamento, não há entrega. Por quê? Porque quando fecha a porta de Mênfis, eu sou igual a todo mundo. Fecha-se a porta de Mênfis, lá no Egito ninguém sabe quem eu sou, ninguém me vê quem eu sou. Por quê? Porque a minha coroa, ela já não está mais visível. O Senhor está dizendo: sabe por que vocês estão bem em Mênfis? Sabe por que vocês estão bem lá em Nofa? E por causa da coroa que não está mais sobre a vossa cabeça. Tem gente que se dá muito bem no mundo. Tem crente que se dá muito bem no mundo. Por quê? Porque já não tem mais coroa. Não tem mais coroa. Ninguém identifica mais. Aleluia. Nofa e Táfnis são lugares de desvios. São lugares aonde nós nos desviamos da fonte viva, por aquilo que é terreno, por aquilo que é passageiro. Essas duas cidades, Nofa e Táfnis, Mênfis e Táfnis, são os lugares aonde nós começamos a perder a fonte, perder a presença, perder a graça. Irmão, já que mudou o clima aqui, vamos pensar aqui conosco. Há quanto tempo você já não chora mais na oração? Está comigo ainda, amém?
Mas não é aquele chorinho comum, não, irmão. É aquele choro desesperador quando você está orando. Pastor, nunca passei por isso. Será que alguém já passou por um momento onde você dobra o seu joelho e você começa a ver o que Deus fez, a grandeza, e começa a ver Deus, e daqui a pouco aquilo dá um desespero, viu, irmã Mari? Dá um negócio aqui, e de repente você está aos prantos, mama, você está aos prantos, as lágrimas estão descendo, eu já cheguei até e aquilo é um... Mas hoje a gente, parece que nós trocamos essa fonte, já não há mais essa entrega, já não há mais esse fervor. E o que nós perdemos? Nós perdemos a nossa coroa. Nós perdemos a nossa coroa. Aleluia. E o que fazer? Só tem um jeito, bros. Só tem um jeito. É voltar. Só tem um caminho, é voltar. É sair da religiosidade e voltar ao fervor espiritual. O fervor espiritual, irmãos, ele nos tira do templo e ele nos coloca na presença de Deus 24 horas. A religiosidade nos mantém presos ao templo. Poucos entenderam. A religiosidade nos mantém presos ao templo. Eu sirvo no templo, eu oro no templo, eu adoro no templo, eu cultuo no templo, eu frequento o templo, eu faço tudo no templo. Mas isso é religiosidade, por quê? Porque o fervor eu adoro fora do templo, eu sirvo fora do templo, eu dou testemunho fora do templo, eu clamo fora do templo. Eu não estou preso ao templo, eu estou preso à graça do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Qual é o caminho? É voltar, é sair dessa religiosidade. Qual é o caminho? É deixar Tafni. É saber que o que põe o prazer que está sendo oferecido lá não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Diga para a pessoa que está do seu lado: o que o mundo te oferece não é verdadeiro. Não, mas tem tantas festas, tem tantas amigas, tem tantos passeios, tem tantos biquinhos, tem tantos isso, tem tanto... Não é verdadeiro, não é permanente. Vai passar e a dor vai chegar, a tristeza vai chegar. Teve gente que começou bem desse jeito, estava feliz desse jeito, mas hoje você conversa com eles, em 5 minutos eles estão ao pranto, dizendo: eu queria nunca ter conhecido, eu queria nunca ter saído da igreja. Esses dias atrás, já estou encerrando, esses dias atrás, deixa eu ver se eu ponho mais som aqui, vamos, eu já estou só pó. Esses dias atrás eu conversava estava pregando em um determinado lugar, e um jovem começou a falar mal de pastor. Começou a falar que pastor era ladrão, que pastor era isso, começou a falar mal e eu fui ouvindo e houve ali uma contenda e gente brigando, e eu fiquei em silêncio, até quando ele parou de falar. Quando ele parou de falar, eu digo assim: olha, você pode achar tudo isso, mas você nunca vai encontrar um lugar para ser feliz como você era feliz na igreja. Aí ele olhou para mim e disse: como você sabe que um dia eu fui na igreja? Porque só conhece, aleluia, a igreja quem participou dela. Você está falando mal, não é porque você a odeia, você está falando mal porque não consegue voltar, você está falando mal porque não tem força para voltar. E ele trancou a cara. Eu digo: você está falando mal porque você não consegue mais achar o caminho, de tão perdido que você está. E ele parou, a lágrima desceu. Ele disse: meu pai é pastor e está orando para mim voltar. Eu era da igreja, eu era líder de jovem, eu caí em prostituição, arrumei uma namorada, fui para o mundo, fui para as baladas, provei droga e eu não consigo voltar. E então eu digo: aí está quem conheceu a presença, irmão. Não se alegra quem conheceu a fonte, não se alegra com cisterna. Quem conheceu a fonte nunca vai se alegrar com cisterna. Eu falei para ele disse assim: o que eu faço, pastor? Eu digo: você vai ter que levantar com as suas pernas
e sair deste lugar que você está e voltar até onde está a presença de Deus. Ele disse: não, eu estou esperando ainda quando o Senhor me achar. Eu disse: não. Você vai morrer e a tua alma vai para o inferno, porque o Senhor não vai sair até onde você está. Sabe por quê, irmãos? Porque quem deixou a fonte precisa voltar para ela. O Senhor está dizendo: foi o meu povo que me trocou, foi o meu povo que me abandonou, foi o meu povo que me deixou. Então é o meu povo que precisa voltar. Esse moço começou a dizer: pastor, mas olha, eu já não estou mais, eu não sou uma má pessoa, eu não faço mal para ninguém, pastor. E eu até assim, eu propus no meu coração agora, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Eu digo: isso para você não resolve nada. Pastor, como não? Põe para mim aí, irmãos, o verso 22. Deixa eu mostrar para vocês que não resolve nada. Depois que a gente saiu da fonte, irmãos, a sujeira impregnou em nós. Depois que Judá se contaminou com as duas cidades, depois que Judá se contaminou com o Egito, depois que Judá se contaminou lá no Egito, não adiantava mais se levantar daquele jeito e querer oferecer. O Senhor está dizendo: ainda que você se lave com soda cáustica, ainda que você se lave com soda cáustica, ainda que você se lave com bleach, ainda que você se lave com Viacal, ainda que você tome banho com sabão em pó, continua, a mancha da sua iniquidade, ela vai permanecer diante de mim. Ah, pastor, então está perdido. Está perdido? Não, não está perdido. Coloca o 3 e o 22. Eu tenho 2 minutos para encerrar. 3 e o 22. Coloca o capítulo 3 e o 22. E o que é que eles tinham que fazer, irmãos? O que é que eles tinham que fazer? Volta, e eu vou curar a tua rebeldia. Sim, o povo respondeu, versículo vem: nós viremos a ti, pois tu és o nosso Deus. Irmão, Deus não alisou. Deus disse: vocês querem ser limpos, então não adianta ficar aí no Egito. Voltem para mim, ainda que sejam rebeldes. Eu vou curar a tua rebeldia, eu vou curar a tua dureza, eu vou curar você da sua iniquidade. E o povo vai dizendo: Senhor, nós voltaremos para ti, porque só tu és o Senhor. Se você perdeu, a hora de voltar e encontrar de novo é agora. A coroa ainda está na mão de Deus. Aleluia, aleluia. Precisa voltar. Se sujou, somente o Senhor pode restaurar. Ah, mas ainda que tome banho com soda. Eu acho que você nunca tinha lido esse versículo. Ainda que você tome banho com soda cáustica, a iniquidade ainda permanece lá, porque só o sangue de Jesus tem poder para nos purificar. Ah, Senhor, eu pequei, mas eu estou sendo gente boa. Eu pequei, eu não confessei lá na igreja, porque eu não sou obrigado a ficar confessando para pastor. Pastor é tudo homem igual nós. Eu não confessei: ah, pastor, eu caí, mas olha, eu já estou bem, eu já orei, eu já fiz jejum. Para de ficar esfregando soda cáustica, para de esfregar soda cáustica. A coroa ainda está quebrada, a coroa ainda está quebrada. Eita glória, a coroa ainda está quebrada. Faz o que? Volta para Deus, volta para Deus, volta para Deus, volta e recebe a coroa de volta. Aleluia, aleluia. Se coloca de pé, por favor. Onde é que você perdeu a tua coroa, irmão? Em Nof, em Mênfis, no meio da religiosidade fria, no meio da religião da internet. Pastor, o que é a religião da internet? É onde todo mundo te vê como crente. É onde todo mundo te vê, mas aonde o Senhor te reprova, aonde você perdeu a tua coroa, quando você deixou de amar o Senhor verdadeiramente,
Quando você deixou de buscar o Senhor por amar de verdade e começou a dividir a sua vida? Meu Deus. Em Táfnis, talvez você perdeu a sua coroa no meio dos prazeres, no meio das amizades. Eu já disse esses dias, irmão, e eu vou tornar a repetir. Eu não confio em crente, que a maioria das amizades deles são descrentes. Eu não acredito numa fé aonde todos os seus amigos, a maioria, os seus mais íntimos, os seus relacionamentos, os seus passeios, os seus contatos, os seus cafés, os seus bate-papos são só com descrentes. Alguma coisa está errado. Se eles estão tão bonzinhos com você, se eles estão tão assentados com você e aceitando, talvez é porque você não tem mais coroa na cabeça, e é por isso que eles te aceitam. No dia que você colocar a coroa de volta na tua cabeça e eles verem que tu és filha de Deus e você começar a mostrar a fé, então pode ter certeza, ou eles se convertem ou eles se afastam. É forte, mas é verdadeiro. O que é que nós estamos perdendo, irmãos? Que precisamos trazer de volta é Deus. Estamos perdendo nada mais do que Deus, irmãos. Estamos numa religião, mas sem Deus. Estamos buscando coisas fardas, mas estamos sem Deus. Meu Senhor, aleluia. Deus ainda levanta coroados nesta noite. Deus ainda levanta ungidos nesta noite. Deus ainda tem coroa para a tua cabeça. No Lamentações 3, o Jeremias diz: ai de nós, porque pecamos, caiu a coroa da nossa cabeça. Mas hoje a coroa pode ser colocada. Dentro da tua casa você tem que usar esta coroa. Poucos entenderam. Dentro da tua casa você tem que usar esta coroa. Alguém tem que saber que tu és cheio de Deus lá dentro da tua casa. No seu trabalho alguém tem que saber que tu és cheio de Deus. Aleluia. Sai de Tífanis, sai de Táfnis, sai de Nofa, sai. Volta para o lugar onde a coroa permanece brilhando. Aos que estão frios, aos que estão vazios, Deus quer encher nesta noite. Recuperando o que se perdeu, nós vamos abrir esta campanha. Pastor, o que eu recupero hoje? Deus. O que eu recupero hoje no primeiro dia dessa campanha? Deus. A religião de Deus, a adoração de Deus, a vida com Deus, a comunhão com Deus, o prazer de estar na presença de Deus, o prazer de servir a Deus. É na quinta, é na segunda, é na vigília, é nos ensaios, é nas consagrações, é nas festas. Eu tenho prazer, por quê? Porque Deus, eu tenho Deus, eu estou cheio de Deus. É Deus, aleluia. O que me move é Deus. Hoje abrimos essa campanha recuperando o que se perdeu. Aleluia, não estou falando de dinheiro, não estou falando de bens materiais, estou falando de Deus aqui hoje. Crentes cheios de Deus. Eu não sou louco, irmão, não vou chamar ninguém à frente. Tenho juízo. Eu não vou chamar ninguém à frente. Ainda que o coração queime, por saber que nenhuma palavra volta vazia, por saber que nenhuma palavra é jogada ao vento, e que Deus falou no meu e no teu coração hoje. Deus falou acerca da tua religião, Deus falou acerca da tua adoração, Deus falou acerca dos prazeres do que está te movendo, Deus falou acerca do que você está perdendo. Deus te jogou na cara quem você era quando nova convertida. Deus te jogou na cara quem você era quando você não tinha nada, quando você não tinha nem roupa direito para vestir, quando você pegava saia emprestada, roupa emprestada, sapato emprestado para ir para o culto, mas você ia para o culto. Hoje tem muito sapato, tem um monte de teto, tem um monte de vestido, tem um monte de blusa, só não tem mais vontade, porque perdeu Deus. Porque perdeu Deus.
onde você deveria mais vivê-lo, na sua melhor fase de vida, você perdeu Deus. Aleluia. Então você precisa voltar. Então você precisa levantar. Então você precisa sair de Nofa. Você precisa sair de Mênfis, de Taf. Você precisa sair. E é com seus pés que você sai. Foi com seus pés que você foi se afastando. É com seus pés que você precisa voltar. São 9h34, eu já passei 4 minutos. Eu tenho apenas o tempo de um hino que os adoradores vão cantar, para você tomar uma decisão hoje de recuperar o que você perdeu. Você tem 1 ou 2 minutos para tomar uma decisão de recuperar o que você perdeu. Aleluia. Hoje eu tenho muito, mas falta Deus. Hoje eu tenho mesa farta, mas falta Deus. Hoje está faltando fogo, está faltando adoração, está faltando fervor no culto que eu estou oferecendo. Mas hoje eu preciso voltar. Não adianta tomar banho com soda, não adianta eu ficar me martirizando, não adianta eu ficar me condenando, não adianta eu ficar me reprovando. Eu preciso levantar e voltar. Eu preciso tomar posição e dizer: Deus, eu voltei. Eu voltei porque eu te amo. Eu voltei porque eu te amo, Senhor. Eu não estou falando de desviado, eu estou falando de crente se perdendo. Crentes perdendo o que tem de melhor. Crente perdendo o que tem de melhor. O poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Tem gente sentindo, é hora de levantar, irmão. Lava-me, Senhor, é hora de levantar, e refrigera minha alma. Já tem gente que está entendendo que ele precisa recuperar o que perdeu. Eu quero de volta para o mim que é poder ter um recomeço de vitória, eu preciso recuperar e põe teu azeite em minha dor. Chega de se arrastar. Chega de se arrastar na fé. Se tiver mais gente que quiser vir, pode sair do seu lugar. Se tiver mais gente que quiser sair do seu lugar, irmão, que perdeu Deus ao longo da fé, que perdeu Deus dentro da igreja, que perdeu Deus sendo marido, sendo esposa de crente, que perdeu Deus sendo obreiro, é hora de sair do lugar e dizer: Deus, eu vim recuperar o que eu perdi. Pode Eu ressuscitar. vim recuperar o que eu perdi. Pode vir mais à frente, por favor. Eu vim recuperar o que eu perdi. Eu quero de volta o que é Espírito meu. Espírito Santo, mostra Põe para teu ela que ela já azeite perdeu há muito tempo. Mostra para ela que esse culto tão triste que ela está oferecendo, que não adianta ficar se lamentando pela rua, que não adianta andar na rua e dizendo: não sou mais crente, eu não sou mais o meu. Não adianta, você precisa voltar para Deus. Lamentar-se não resolve. O que resolve é levantar e dizer: eu estou voltando, eu estou voltando, eu perdi Deus, mas eu estou voltando, eu vou recuperar. Diz o Senhor: volta para mim, povo meu, eu vou perdoar a tua rebeldia. Volta para mim, eu perdoo a tua rebeldia. Não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Venha, porque o poder de um clamor Segura pra gente. ressuscitar. Eu preciso aqui à frente de algumas pessoas, por favor. Estejam ao lado desses irmãos, por favor. Varões, 2 varões e 3 varoas, por favor. Ajude eles a encontrarem. Por favor, ore com alguém. Irmãos, eu não vou dizer o nome. Eu não vou dizer o nome. Mas eu vou dizer o que Deus está falando ao meu coração. Há uma irmã aqui que está se lamentando que você não era mais o crente, porque você não é mais o crente que você era, que você mal está conseguindo vir para a igreja,
mal está tendo força de vir para a igreja. Mas você está tão agarrado ao seu lugar, sabendo que você já perdeu Deus há muitos dias. Está crente, não foi para o mundo, não pecou, mas não tem mais nenhum fervor na sua fé. E Deus está dizendo: não sai daqui hoje sem coroa. Não sai daqui hoje sem a tua coroa. Não sai daqui hoje sem a tua coroa. Ainda tem uma coroa no espírito. Para de se lamentar e volta. Eu não posso insistir mais. Irmão, se eu pudesse eu chamaria pelo nome, mas o Espírito de Deus não me permite. Porque tem que ser decisão tua. A decisão tem que ser tua. Se eu pudesse eu desceria por essa escada, eu tomaria esse corredor e eu diria: minha irmã, chega, por favor. Chega de sofrer, por favor. E volta. Fecha os teus olhos, por favor. Fecha os teus olhos, por favor. Porque neste momento de oração nós vamos buscar o que nós perdemos nesse primeiro dia de campanha. Senhor, eu perdi a tua presença ao longo dos anos. Eu nunca saí da igreja, mas eu perdi, Senhor. Eu perdi o fervor na adoração. Eu perdi o fervor na minha oração. Eu perdi o fervor na minha vida. Eu perdi o fervor. Mas eu sei que o Espírito de Deus, os que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante do chão, chega um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Deixa eu ser a alegria que tu tinha. E leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Há uma restituição aqui nesta noite. Tem coroas voltando para a cabeça hoje. Crentes vão sair daqui hoje coroados pelo Senhor. A coroa permanecerá. Não poderá se comparar. Saia dessa cidade do Egito. Saia da religião fria, morna. Coloque a coroa do fervor da adoração e volte para Deus. Volta-te para Deus. Volta-te para Deus hoje. Volta. Diga para Deus o que Israel disse no verso 22 do capítulo 3. Senhor, nós voltaremos para ti, porque só o Senhor é Deus. E põe teu azeite para ti, porque só o Senhor é Deus. E leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Nem as praias, nem as festas. Eu quero de volta, são tudo cisternas rachadas. O Senhor é a fonte verdadeira. E põe teu azeite em minha alma se deleita. Restitui, eu vou e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. O Senhor é a alegria dos meus olhos. O Senhor é a alegria da minha vida. Eu volto para ti, Jesus, porque só o Senhor é Deus. Você que orou com esta pessoa, abraça-o com o amor cristão, por favor. Abraça-o com o amor cristão. Abraça-o. Irmão Rose, por favor, dê um abraço dessa jovem, por favor. Abraça-o com o amor cristão. E diga: a coroa está na tua cabeça. A coroa está na tua cabeça. O único que tem poder de tirar é você, mas o Senhor te dará força.
você ganha de novo tudo que você perdeu. Deus volta para a tua adoração. Aleluia. Quantos podem glorificar o Senhor?